Olá, corredor! Olá, corredora! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu quero tratar de um assunto um pouquinho diferente, por isso que até eu mudei aqui do cenário, que é se você está passando por um momento difícil na corrida. E eu não sei qual momento difícil você pode estar passando. Eu estou passando atualmente por uma lesão, exato, estou me recuperando de uma lesão. Esse é um dos motivos, é um dos momentos difíceis que muitos corredores passam durante a corrida, mas também eu sei que existem outros problemas, às vezes é a falta de tempo para treinar, uma demanda muito grande em casa, uma demanda muito grande no trabalho, a falta de motivação e nesse vídeo aqui eu quero te explicar o meu passo a passo que eu estou fazendo para sair desse momento difícil na corrida, que se você também estiver passando por algo parecido, você vai ser muito útil. Eu anotei aqui os passos, mas antes eu só quero contextualizar de onde que eu cheguei nisso. Se você me acompanha há um pouco mais de tempo aqui no canal, você provavelmente viu uma sequência de vlogs que eu estava fazendo rumo à minha meia maratona em 1h16. Eu estava na minha preparação, postei vários treinos, até cheguei a relatar alguns dos problemas que eu tive lá nos vlogs. Mas você também viu que esses vlogs pararam de funcionar. Eu postei 2, era para postar 4, e eu simplesmente não postei mais nenhum. Por que eu não postei mais nenhum? Justamente porque eu acabei tendo uma tendinite na pata de ganso aqui, uma junção dos tendões aqui, que fica próximo do joelho. E aí, nas 2 últimas semanas, antes da minha meia maratona, eu não consegui treinar. Para não dizer que eu não consegui treinar, eu fiz 2 treinos, que eu somou aí 13 quilômetros, eu acho. Em 2 treinos em 2 semanas. Isso que 13 quilômetros era o que eu fazia muitas vezes num único dia. Então, tive isso, eu tinha dor para levantar, ficar na ponta do pé, pisar no chão, eu já sentia dor, e aí acabou que foi bem grave. Eu fui para a prova, tomei anti-inflamatório, corri a prova mesmo com dor, a prova foi horrível, foi a pior prova da minha vida, e aí eu tô nesse ciclo, fiquei 20 dias depois sem correr, após a prova também fazendo tratamento, fazendo fisioterapia, e agora estou conseguindo, recentemente consegui dar minhas primeiras corridas, corri aí 3 quilômetros, 6 quilômetros, estou nesse processo de volta. Então, o primeiro ponto, se você está passando por esse momento difícil, seja ele voltando de uma lesão, ou está com uma lesão no momento, ou essas outras coisas que eu te expliquei, o primeiro ponto, até anotei aqui, a paciência. E esse é um problema muito grave de todo corredor, que é a falta de paciência. A gente quer sempre voltar e quer alcançar melhores resultados muito rápido. Só que eu tenho que ser obrigado a te falar uma coisa. Não tem como acelerar o processo. É a mesma coisa que você está na sua casa, você está esperando visita. Só que aí você perdeu o timing, a hora de fazer um bolo. Só que aí você precisa fazer esse bolo, porque está chegando visita na sua casa. Aí você vai, coloca todos os ingredientes, bate, faz ali e vai colocar no forno esse bolo. Você colocou no forno, só que aí o que você faz? Existe um tempo que esse bolo precisa ficar no forno e uma certa temperatura. Só que aí você quer deixar esse bolo pronto mais rápido. O que você faz? Você aumenta a temperatura. Só que acontece o contrário. Ao invés do bolo ficar pronto antes, na verdade ele queima, porque você tentou acelerar demais o processo. E essa falta de paciência na hora de retornar à atividade é um dos pontos mais críticos do corredor. Porque esse corredor fica um tempo parado, seja por lesão ou por outro motivo, quando ele volta, a primeira coisa que ele quer é voltar fazendo o que ele fazia antes. Então ele quer correr no mesmo ritmo que ele corria antes, no mesmo volume que ele corria antes, e tentando colocar isso tudo muito rápido, porque ele quer compensar o tempo que ficou parado. Só que não tem como compensar as coisas, não tem como acelerar o processo. É preciso retornar de forma gradual, constante, escutando o seu corpo para que você consiga manter a qualidade, porque senão a gente fica num eterno ciclo de vai e volta. Porque você digamos que eu estou me recuperando da minha lesão, tá? Eu volto, eu quero fazer a mesma coisa que eu corria antes. Aí eu volto fazendo a mesma quantidade de volume, mesma quantidade de intensidade. O que acontece? Essa minha lesão, que ela está cicatrizando, ela está melhorando, se eu colocar uma carga muito grande em cima dela, eu vou lesionar de novo. E aí eu tenho que ficar mais um tempo parado. E aí quando eu volto, eu coloco toda a carga de novo. E aí eu fico mais tempo parado. Então eu fico nesse eterno ciclo de começa a correr, a lesão não curou direito, cai de novo, e começa a correr, a lesão não curou direito e fica sempre nesse ciclo eterno. Então é muito importante que você tenha paciência na hora de retornar. Se você ficou por algum motivo que não seja lesão parado, também retorne de forma gradual. Também retorne aos poucos, inserindo primeiro treinos leves, primeira 1, 2 semanas, só treino leve.
E aí, tu vai voltando, vai readquirindo condicionamento, aí tu coloca um trabalho de intensidade aqui, um trabalho de intensidade ali, e aí tu vai evoluindo conforme o tempo passa. Então essa é a minha primeira dica para você, trabalhe a sua paciência. Eu sei que a gente não é no mundo ansioso como a gente está no momento atual, por isso que eu até vim para esse local diferente aqui do meu local de gravação, um pouco mais de verde para sair, porque é uma conversa que eu preciso ter com você, que ela sai um pouco ali do escopo mais técnico da corrida, e sim é uma mudança muito mais de mentalidade e forma de pensar. Então o primeiro ponto é a paciência. O segundo ponto é uma mudança de atitude, tá certo? O que é a mudança de atitude? Se antes deu errado alguma coisa, você não vai continuar fazendo essas mesmas coisas. Que esse é um erro também muito grande de todo corredor, e é um erro que eu cometi, eu tô aqui admitindo para você, embora eu seja treinador de corrida, oriente meus alunos, é muito mais fácil a gente orientar muitas vezes uma outra pessoa do que a gente ter essa autoanálise com nós mesmos. Então é a mudança de atitude. O que eu quero dizer com isso? Se antes você não estava fazendo fortalecimento, não é o meu caso, mas digamos que você se lesionou porque você não estava fazendo fortalecimento. Aí você volta a correr. E aí você continua sem fazer fortalecimento. Então isso não faz sentido. Porque se tu já sabe que o que te levou até lá foi a falta de fortalecimento, levou a ficar parado, por que tu vai voltar e não vai fortalecer? Isso é insanidade. Tem uma frase do Einstein, se eu não me engano, que é: loucura é fazer a mesma coisa todos os dias e esperar resultados diferentes. Então, essa mudança de atitude é em relação aos teus resultados. Digamos que o seu problema seja falta de gestão de tempo. Você não consegue treinar final da tarde e seu treino é sempre final da tarde. Porque final da tarde surge a demanda, você tem que buscar seu filho no colégio, você tem que resolver problemas da sua família e aí você não consegue treinar final da tarde. Só que, consistentemente, você deixa para o final da tarde para treinar caso sobre tempo. Isso aí é loucura total, porque não vai dar certo. Tu já sabe que isso não vem dando certo. Só que, se tu não mudar a tua atitude em relação a isso, ou seja, se eu não tô conseguindo treinar no final da tarde, eu tenho que achar outro horário para treinar. Esse horário vai ser às 6 da manhã, vai ser meio-dia, vai ser antes do final da tarde, vai ser à noite, enfim. Aí só tu tem que saber sobre isso, mas é algo muito importante. Mudar a atitude. Se uma abordagem não está dando certo, você precisa ir para o outro espectro da abordagem. Ou travar algumas coisas diferentes. Mesma coisa. Às vezes a alimentação não está dando certo, você não consegue comer certo, você sempre acaba comendo uma besteira no meio da tarde, você sempre acaba pedindo um lanche de noite. Então qual que é a estratégia que você vai usar? Vai continuar sem se preparar, deixando as coisas a Deus dará? Não. Tu vai fazer o quê? Ou tu vai fazer uma marmita para poder comer à noite melhor, já tem a marmita pronta, é só tu chegar e esquentar. Ou tu vai levar um lanche no meio da tarde, tu vai ter que levar o teu próprio lanche para te não comprar besteira. Enfim, essas são as estratégias que tu precisa mudar de atitude justamente por conta disso. Porque se tu continuar sempre fazendo a mesma coisa, os mesmos problemas vão estar ali. E essa, voltando para a minha parte da lesão, é algo que eu percebi. O meu problema estava especificamente na minha mobilidade de quadril, que acabou sobrecarregando o joelho, que era algo que eu estava negligenciando um pouco. Então, sim, eu também cometo erros, é normal do ser humano. Mas o que eu estou fazendo? Mudei minha atitude em relação a isso. Todos os dias eu estou fazendo mobilidade. E aí, esse é, inclusive, o terceiro ponto que eu trouxe aqui, que é o ponto da investigação. A primeira coisa que você precisa fazer é: por que aconteceu esse momento ruim? Tu precisa investigar a tua vida. Seja investigar a tua corrida, seja investigar o teu descanso, seja investigar os teus treinos, seja investigar aquilo que você não está fazendo, a sobrecarga do trabalho. Então é entender por que você está nesse momento ruim. E aí esse momento ruim ele pode vir de muitas formas. O meu problema foi a falta de mobilidade do quadril, que acabou sobrecarregando, principalmente pessoas ali que estavam um pouquinho mais encurtado, que acabou sobrecarregando o meu joelho. E aí, se você tem essa aqui é uma dica de ouro, tá? Se você tem uma lesão em alguma articulação, provavelmente o problema não está naquela articulação. Está uma articulação acima ou uma articulação abaixo. Então, se você tem um problema no joelho, na sua corrida, provavelmente o seu problema está ou no quadril ou no tornozelo, porque eles não estão sendo capazes de gerenciar a carga, e aí uma outra parte do seu corpo precisa gerenciar. Então esse é um ponto muito importante que você deve sempre lembrar, caso você esteja passando por uma lesão. Mas digamos que o seu problema não seja a lesão, seja o estresse muito grande do trabalho.
Que aí tu tá muito estressado, tu chega e não consegue render, porque tu está num período muito difícil no trabalho ou na família, ou às vezes tu tá cuidando de uma pessoa que está doente na tua família e tu não consegue dar a qualidade necessária nos teus treinos. Então, opa, se eu tô passando por esse momento difícil, eu investiguei isso, tá certo? Eu investiguei, beleza. Eu descobri que é por causa desse estresse, dessa demanda muito alta do trabalho. Aí a gente vai e tem que ter essa mudança de atitude em relação a isso aí. Eu consigo mudar essa minha demanda do trabalho muito alta? Não consigo. Putz, então eu vou ter que arranjar uma outra forma de encaixar meus treinos de corrida ou diminuir a carga dos meus treinos de corrida para que eu não fique quebrando toda hora nos treinos, para que eu não fique sofrendo com essa ansiedade de não conseguir colocar. Esse período do trabalho difícil, ele é temporário, então tu tá, de repente tem 2 semanas muito, sei lá, tá chegando agora Black Friday, tá chegando Natal, e aí tu tem 3 semanas que tu vai trabalhar muito. Mas tu sabe que é só essas 3 semanas. Então, tu relaxa, tu muda a tua atitude em relação à corrida naquelas 3 semanas para relaxar, ficar um pouco mais tranquilo. E aí depois que passou isso, tua vida normalizou, tu retorna. Então é sempre importante investigar os motivos que levam a gente a estar naquele estado. E aqui eu listei 4, né? 4 grandes motivos. Que o primeiro é a gestão do tempo. Muitas vezes a gente não consegue gerir o nosso tempo, não consegue gerir as nossas... na verdade, não só gestão do tempo, mas gestão da vida, né? Gestão das emoções, gestão do tempo, gestão da própria vontade, da motivação. Então isso é algo muito importante, a gente aprender a gerir essa área da vida, que ela é fundamental, tanto para você atingir maiores resultados na corrida, quanto para você atingir maiores resultados na vida. Se você não gerir essas coisas da maneira correta, não tem como. Então é importante você gerir seu tempo, saber, não, eu vou dedicar tanto tempo para corrida, tanto tempo para estudar, tanto tempo para trabalhar, tanto tempo para estar com a minha família, tanto tempo para estar com meus filhos. Tudo isso você precisa fazer. Segundo ponto que eu coloquei aqui é realmente o trabalho de mobilidade, que foi o meu caso, e eu sei que muitos corredores acabam negligenciando esse trabalho de mobilidade também. Não fazem a mobilidade, e a gente, por passar muito tempo sentado, por a gente ter essa característica dentro da nossa sociedade atual, a gente acaba por, muitas vezes, ter algumas partes encurtadas do corpo, ter alguma falta de mobilidade, tornozelo, ou mulheres, por passar muito tempo de salto, muitas vezes acabam tendo um encurtamento da panturrilha, então isso precisa ser trabalhado, essas pequenas coisas, essa mobilidade precisa ser trabalhado para que não venha você passe por um momento difícil na corrida, principalmente relacionado à lesão. Terceiro ponto é a parte de força. Justamente a parte de fortalecimento, que muito corredor não gosta, eu também vou te contar. Não gosto muito de fazer fortalecimento, tá? Mas eu faço porque sei que é importante tanto para minha corrida, para mim correr melhor, para mim estar longe das lesões, quanto para minha vida, para minha saúde também. Porque a força é algo necessário para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Então, se tu não gosta de fortalecimento, você não gosta de você mesmo. Eu faço na obrigação. Tô aprendendo a gostar. Mas não é assim a minha galinha dos ovos de ouro, assim, não brilha meus olhos. Mas o fortalecimento pode ser um dos pontos que tu tá passando por esse momento ruim. E o quarto ponto são treinos ruins. O seu sistema de treinamento aí não está muito bom. Ou você está se sobrecarregando demais, querendo atingir resultados mais rápidos. E isso você coloca uma pressão muito grande para fazer mais treinos fortes, para colocar mais treinos, e aí acaba não... forçando realmente demais o corpo e não atingindo os resultados. Inclusive, se você quiser a minha ajuda nisso, eu tenho uma assessoria de corrida, a ProElite, como vocês estão vendo aqui, e é só tu clicar no primeiro link da descrição para conhecer um pouco mais sobre o meu método lá dentro da ProElite, como a ProElite funciona, o método Pro, e como a gente vai fazer você atingir melhores resultados, tá certo? Então, o quarto ponto são esses treinos ruins, onde você coloca uma carga, um excesso muito grande de treinamento, ou ignora as outras questões do seu contexto de vida naquele momento. Porque a gente tem que entender que o nosso estresse, a nossa fadiga, o corpo ele só entende estresse e fadiga de uma forma. Então, se você estiver muito estressado ou muito fadigado por aqueles momentos difíceis no trabalho, por um momento muito estressante na sua vida, de repente você está lidando com uma doença de algum familiar, todo aquele estresse, ele fica no seu corpo e age tanto na corrida quanto na sua vida normal. Então, entender que muitas vezes esses treinos ruins, eles não acontecem só... por conta da sua corrida, em sim outros fatores externos que acabam reverberando na sua corrida. Por exemplo, tem muitas mulheres que sentem o ciclo menstrual.
Então tem fases do ciclo onde a corrida rende menos. E aí muitas vezes tu fica se culpando porque tá no momento ruim da corrida, mas quando na verdade é uma fase só. E aí você investigou isso, porque a gente tá no terceiro passo, que é a investigação, e aí você descobriu que isso é o que está dando errado. E aí você sabe que naquele período seu rendimento vai ser um pouco menor, então é sempre importante investigar para que a gente saiba exatamente isso que está acontecendo. E aí a gente entra no quarto e último ponto desse vídeo, que esse aqui eu confesso que é uma grande dificuldade minha, mas que eu estou trabalhando para melhorar, que é o descansar mais. Então estou aqui realmente, mudei o cenário até para ter essa conversa séria com você, que estou abrindo aqui as minhas fraquezas, né, os meus pontos que eu acabo negligenciando, mas é o descansar mais. Porque a gente tende a querer compensar os momentos ruins com ainda mais esforço. Então, tá sentindo uma dor? O que a gente faz? Não, eu vou forçar mais ainda essa dor. E eu vou forçar mais, porque como eu não consegui treinar ontem por causa da dor, hoje eu vou juntar os dois treinos para querer compensar essa dor. Ou, nossa, meus treinos não estão rendendo muito, então eu vou fazer mais treinos. Mas peraí, se tu já não está rendendo muito, significa que tu já está com algum estresse, alguma coisa, e tu vai colocar mais um treino. Então não faz sentido. E é justamente, a gente quer compensar com mais esforço ao invés de descansar. E tem uma analogia muito boa, não sei se você toca música, eu sou um péssimo, minha inteligência musical é horrorosa, como músico eu sou um bom corredor, mas é, por exemplo, num violão. Se você tensiona demais a corda, ou seja, está fazendo o ajuste ali no violão, se você tensionar demais a corda, ela não fica, o som não sai melhor, ela arrebenta. Por quê? Porque existe um nível de tensão ótimo que a gente precisa dar, tanto na corda no violão, quanto na corda de um arco e flecha, quanto na corrida. Se você aumentar demais essa tensão, ou seja, colocar uma sobrecarga muito grande de treino, de rotina, de trabalho, de querer produtividade, querer performance, você não vai ter mais disso. Você vai ter menos, justamente porque você criou uma tensão tão grande e seu corpo não está conseguindo se recuperar e assimilar essa carga. Então, busque descansar mais. E esse descanso muitas vezes pode ser quando o seu treino de corrida, você viu que aquele treino ele não tá legal no dia, você não tá legal. Claro que existe uma linha tênue entre não tá legal e não ter vontade de treinar. Muitas vezes a gente só não está com vontade, mas quando tu sentiu uma dor diferente, tu sentiu um negócio ali que permaneceu por 2, 3 dias, quem sabe às vezes é o dia de reduzir, fazer um treino leve ao invés de um treino forte, ou só realmente descansar, tirar um dia off, relaxar a cabeça. Isso pode ser tanto no seu trabalho também, quando você está numa semana muito cheia, pode ser cuidados com a família. Então, tudo isso cria momentos de tensão que geram um desgaste, geram um estresse residual no nosso cérebro e no nosso corpo. Então, imagina, se todo dia tu vai colocando um estresse, mesmo que seja pouco estresse a mais, só que você nunca tira um período para descansar ou para resetar, tirar esse estresse, o que acontece? Esses pequenos estresses ao longo dos dias, das semanas vão se acumulando e aí vira um negócio muito maior que pode gerar uma doença autoimune, pode gerar uma lesão, pode gerar um momento que você precisa pausar a corrida, enfim. Então, o descansar é muito importante. E esse descansar vai desde sono, então melhorar a sua qualidade do sono, quanto também acabar cortando muitas coisas que geram um estresse, mesmo que você não perceba. Então, às vezes redes sociais demais geram um estresse muito grande, não conseguir desligar do trabalho, então você sempre fica pensando no trabalho, também gera um estresse maior. Essas questões de problemas familiares, problemas com a sua esposa, o seu marido que você não resolve, problema com seus filhos que você não resolve. Então essas pequenas coisas que você fica pensando de forma recorrente, isso vai gerando um estresse a mais. Se vocês quiserem também um vídeo só sobre isso, eu posso estar fazendo aqui, beleza? Então, basicamente, esses são os 4 pontos que, se você estiver passando por um período difícil na corrida, você precisa trabalhar. Primeiro, paciência. É preciso ter paciência para voltar desse período. Segundo, uma mudança de atitude. Não adianta você ficar fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Terceiro, investigar por que esse momento difícil aconteceu, por que você está passando por isso, mapeando cada uma dessas coisas. Isso você pode fazer sozinho ou com um treinador, ou se você tiver alguém, um psicólogo, uma nutricionista que te auxilie nessa jornada, também você pode conversar com ele para ajudar a entender de onde que pode estar vindo. E aí, descobriu de onde está vindo? Você muda a atitude em relação àquilo. E o quarto ponto é realmente descansar mais, ter uma rotina de descanso para poder aliviar os estresses do dia a dia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo muito mais uma conversa aqui, que muitas vezes a gente precisa ter essas conversas
porque é nessas conversas que a gente abre a nossa cabeça para uma outra ideia e pensa, putz, eu estou fazendo isso, eu não quero terminar. Eu dei o meu exemplo aqui, eu tive que me lesionar para aprender algumas dessas coisas e eu não quero que isso aconteça com você. Então preste atenção nesses detalhes e investigue, que eu tenho certeza que você vai se tornar aí um corredor melhor. Deixa o like também, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!